Então, essa foi a experiência do professor Favacho, só ressaltando esse espaço que o professor Favacho apresentou para a gente, é um espaço próprio. Daqui a pouquinho, professor, a gente vai pedir sua contribuição aqui, tem algumas perguntas no chat, tá bom? Mas, desde já, parabenizar e agradecer pela apresentação. Queria chamar agora também para fazer uma fala nessa mesa, o Juliano, tá? O Juliano é da Unirio, o Juliano é, na verdade, o idealizador do projeto Jardins Comestíveis de Plantas Não Convencionais. Então, Juliano, chega aqui com a gente, vamos dar continuidade a essa mesa, né? Você trazendo um pouco da sua experiência, aliás, da sua experiência enorme sobre plantas alimentícias não convencionais. Então, a gente passa a palavra para você, pode ficar à vontade. Valeu, cara. Obrigado, eu agradeço aí o seu convite, né, e também a forma como a gente se conheceu, né, da sua busca pela Spunk e tal, e nesse momento que eu estava criando o curso online, né, e acabou que você está assistindo o curso também, então, pô, muito interessante estar participando dessa mesa aqui, vendo esse evento lindo, né, vendo o interesse das pessoas, né, e, enfim, é incrível estar aqui compartilhando o conhecimento que eu tenho, né, e difundindo isso para as pessoas, né, sabendo que tem pessoas muito interessadas nisso. É maravilhoso. Então, eu queria falar um pouco sobre o que é a minha origem de estudo, né? O que eu me foco em estudo, né? Que é a parte nutracêutica, a parte nutricional e farmacêutica da Spunk, né? Ou seja, a ideia é transformar o seu alimento no seu remédio e o seu remédio no seu alimento, né? Dentro de uma perspectiva de que quanto menos obstrução a gente gera no nosso corpo através da nossa alimentação, né? Quanto menos coisas tóxicas a gente ingere, né? E uma coisa interessante para a gente pensar é que tudo que a gente ingere passa pela nossa boca, né? Então, quanto mais a gente ingere um alimento que é um remédio e a gente cultiva isso no nosso organismo, né? E busca levar isso para a nossa alimentação, cada vez mais a gente tem uma potência interna, uma longevidade maior, enfim, uma série de benefícios que a gente vai adquirindo conforme a gente introduz essas plantas na nossa alimentação, né? Então, justamente esses assuntos que vieram aqui muito à tona já, né, naqueles primeiros slides, ficou muito claro a importância da gente buscar esse resgate cultural dessas plantas que a gente foi perdendo o contato com elas, né, e é até engraçado que muitas vezes as pessoas elas têm uma noção de que é um alimento de pobre. Geralmente, quando a gente fala sobre a Spunk para algumas pessoas, né, elas falam assim, eu consumia isso quando eu passava dificuldade, quando a minha mãe quando eu não tinha o que comer, eu ia catar lá no quintal essas coisas e tal. Você vai comer isso, menino? Não come isso não, não sei o quê. E aí você vai ver a pessoa está consumindo pacote de biscoito, ela está consumindo macarrão, ela está consumindo miojo, enfim, está consumindo produtos industrializados, né? E abandonou essa alimentação e muitas vezes sente até vergonha, né, de estar consumindo esses alimentos, né? Que ela muitas vezes tem essa noção de que é um mato, enfim. Mas quando a gente parte para entender a importância nutricional e medicinal dessas plantas, quando a gente vai fazer estudos sobre elas, né, e aprofundar a pesquisa em cada uma delas, e entender a importância delas, né, tanto o valor medicinal quanto nutricional, e dentro dessa perspectiva também uma coisa que eu me aprofundo muito é a questão das plantas que podem ser consumidas cruas ou das plantas que podem ser consumidas cozidas, né, porque quando a gente cozinha um alimento, quando a gente passa um alimento no fogo, a gente deteriora ele, né? A gente vai estar destruindo as proteínas, as enzimas, as vitaminas e gerando diversos compostos tóxicos ali que são gerados quando acontece, né? Quando a gente coloca um alimento no fogo. Então, vão gerar acrilamidas, né? Substâncias ciclotóxicas, né? Principalmente quando a gente coloca gordura para aquecer. Sempre que a gente passa um alimento de 45 graus, a gente começa já a causar essa deterioração do alimento, né? Então, as enzimas ali também começam a deteriorar, né? Isso começa a tirar a vida do alimento. É pelo mesmo motivo que a gente não pode passar de 45 graus de febre, né? Se a gente passa de 45 graus de febre, a gente começa a cozinhar, começa a deteriorar todas as nossas proteínas, nossas enzimas, a gente começa a morrer. É a mesma coisa que acontece com o alimento quando a gente passa ele no fogo, ele começa a morrer, né? Então, a ideia é buscar fazer esse resgate das plantas que podem ser consumidas, né, dentro dessa lógica das plantas tradicionais, que não foram cultivadas pelos seres humanos, então elas guardam uma rusticidade muito maior, né? O seu potencial genético é muito maior. A capacidade dela de se conectar com o solo e de tirar os nutrientes do solo e transmitir eles para a gente, né, é muito maior. Dentro dessa perspectiva de que a gente não pode comer o que está no solo, a gente não pode mastigar o que está no chão e tirar os nutrientes dali, né? Só a planta tem essa capacidade de tirar os nutrientes do solo e transformar eles em nutrientes para a gente poder absorver.
né? Então, é muito importante também a gente ter o conhecimento sobre a qualidade do solo, como tratar um solo certo, né? E como ter uma qualidade de um solo que vai trazer a qualidade da planta para a gente poder absorver e estar ingerindo esses nutrientes, né? Então, isso muito dentro da linha de estudo da Ana Primavera, que para mim é uma grande referência, né? Uma das pessoas que eu mais me identifiquei ao longo dos estudos e fui me aprofundando muito, né? Todos os livros dela, todos os vídeos, todos os documentários que eu fui vendo, que eu consumindo os estudos dela, sempre me levaram para uma agricultura agroecológica, né? E quando eu comecei a fazer minhas experiências aqui em casa, né, faz mais ou menos uns 2 anos que eu comecei a introduzir a lógica da agrofloresta e da agroecologia dentro do meu sítio aqui. Já tem muito tempo, já tem quase 10 anos que eu estudo nutrição das plantas, que eu estudo as plantas medicinais, que eu fiz curso na Daniel Forjaz, enfim, uma série de coisas. Mas realmente esse projeto de jardins comestíveis não convencionais, onde eu comecei a aplicar todos os conhecimentos que eu vinha acumulando ao longo dos anos, fazem mais ou menos uns 2 anos. Né? E ao longo desse tempo eu já comecei a preservar diversas frutíferas ameaçadas de extinção, justamente nessa perspectiva de encontrar um alimento que é o alimento natural para o ser humano. Né? Porque se a gente parar para pensar, nenhum animal na natureza utiliza o fogo para se alimentar. Né? Então, se a gente olhar um pouco para o que é tradicional na perspectiva de alimentação humana, né, a gente voltar um pouquinho no tempo e esquecer um pouco do início da agricultura, né, quando a gente começou com a agricultura e começou a cultivar grãos e começou a ter essa agricultura que como é que eu vou te dizer, uma agricultura voltada para a monocultura, digamos assim, né, uma agricultura onde o homem intervém. Né? Antes disso, nós passamos milhões de anos evoluindo na natureza sem utilizar o fogo e sem agricultura. Né? E quais eram essas plantas que a gente consumia quando a gente não utilizava o fogo e quando a gente não fazia agricultura? É nisso que eu me aprofundo, é isso que eu pesquiso, é isso que eu busco entender. Né? E aí eu comecei a encontrar diversas plantas que são realmente incríveis. Né? Eu começo a absorver um conhecimento que é o que realmente a nossa natureza, né? É realmente o que a gente, o que a gente cortou quando a gente perdeu esse contato com a natureza e começou a cultivar, selecionar algumas variedades para cultivar, né? E abandonou essa perspectiva da natureza, né? É claro que isso possibilitou de né, desenvolver sociedade, desenvolver uma série de coisas. Eu não estou negando o fato e a importância de que isso tenha acontecido, mas o que acontece é que a gente vai gerar substâncias tóxicas, né, quando a gente está ingerindo alimentos que passaram pelo fogo, né, que vão tá destruindo nosso organismo. Então, o que acontece? A gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que buscar essas plantas que são plantas que a gente pode consumir cruas. E aí eu comecei a encontrar, né, por exemplo, uma planta que eu gosto muito de falar e que para mim é incrível, é a beldroega, né? A Portulaca oleracea e a Portulaca umbratícola. Até interessante falar sobre isso, que em uma das falas aqui, a gente estava falando sobre essa questão da identificação botânica, né? Então, é muito importante a gente saber identificar corretamente a planta, saber... Quando a gente fala o nome popular da planta, beldroega, a gente está falando aqui sobre diversas plantas que recebem esse nome popular, que é a beldroega, né? Então, a gente sempre precisa se aprofundar um pouco mais, saber qual é o nome científico da planta para poder se aprofundar nas pesquisas que já foram feitas com aquela planta e entender os potenciais dela. Né? Então, quando eu estou falando do beldroega, eu estou falando da Portulaca umbratícola e da Portulaca oleracea. São 2 plantas rasteiras, né? Elas são ricas em ômega 3, que é um óleo essencial que a gente precisa ingerir diariamente, né? Que é super interessante para a nossa imunidade, para aumentar o nosso sistema imunológico, enfim, que é rico em vitamina C, em vários óleos, assim, em vários nutrientes também, né? E várias propriedades medicinais. É muito bom para o nosso cérebro, é muito bom para quem tem diabetes, ajuda a reduzir a nossa resistência à insulina, né, que é causada quando a gente ingere proteína animal e outras coisas, né, que é o que acaba levando a gente para quadro de diabetes e várias outras coisas. Enfim, estudando todos esses assuntos, né, o que aconteceu comigo foi que eu tinha uma alimentação muito ruim. Eu, com 18 anos de idade, comecei a desenvolver varizes na minha perna, né, porque eu vim de uma alimentação muito, muito, muito tóxica, né, era muita lasanha, muita carne, muito biscoito, muita manteiga, leite, queijo, enfim, tudo quanto é processo industrializado, e eu nunca tive uma educação alimentar, né? Nunca parei para pesquisar sobre alimentação. Mas quando eu comecei a ter o problema da varize, né, e comecei a sentir dor, eu mal conseguia andar, né? Às vezes eu botava o pé no chão e sentia dor mesmo, né? Eu via aquela minha varize super saltada, e, enfim, eu comecei a pesquisar, comecei a perceber que minha alimentação estava muito errada, né? Eu via como minha mãe preparava os alimentos, eu percebia que eu colocava
sabe, uma placa desse tamanho de margarina, uma placa desse tamanho de queijo, ou de manteiga, né, nas coisas que ela preparava para a gente consumir, ou então muita linguiça num feijão, por exemplo, uma série de coisas. Eu comecei a perceber que aquilo estava me intoxicando, aquilo estava me destruindo, né? Então, eu comecei a mudar minha alimentação, comecei a buscar, comecei a pesquisar cada vez mais, isso, né, já tem 10 anos que eu faço isso, que eu vim buscando esse estudo, e foi isso, me trouxe para eu encontrar com o Valdeli Knupp, encontrar o livro, né, uma crítica que eu tenho para fazer ao livro, né, que vocês falaram aqui sobre essa coisa da questão das plantas não serem plantas tradicionais, né, na verdade eu gostaria de pensar nas plantas que não são coloniais, né, nas plantas que não foram introduzidas dentro das plantas, da lógica dos europeus, né, que a maioria das plantas agricultáveis são plantas europeias, né, são plantas de origem exótica, né. Então, a gente pensar nas nossas plantas tradicionais, né? Nas plantas que não são coloniais, né? Então, e aí foi nesse rumo que eu acabei tomando, acabei encontrando com o Daniel Forjaz também, né? Que é autor da própria Saúde, um especialista em fitoterapia e plantas medicinais. E quando eu encontrei o trabalho dele, eu acabei conectando muito as duas coisas, né? Eu estava estudando muito a Spunk, estava com o livro do Valdeli já há 5 anos estudando, e encontrei o Daniel Forjaz, que era a parte de fitoterapia que eu precisava. Então, eu juntei as duas coisas e criei o projeto Jardins Comestíveis Não Convencionais, que é a ideia de montar jardins na casa das pessoas, né, e tá trazendo para elas as plantas que podem tanto curar elas quanto alimentar elas, né? Então, eu chegava na casa da pessoa, via como era o ambiente dela, qual tipo de planta poderia se estabelecer ali naquele local, e a gente sabe da rusticidade das punk, né, e da potencialidade delas como plantas para colocar em hortaliças, enfim, que a gente não vai precisar ter tanto cuidado com elas assim, como muito bem falou o Favacho aqui, né? Então, é exatamente isso. Aí eu comecei a montar jardim na casa das pessoas, comecei a levar a Spunk para as feiras, né? Feiras agroecológicas, enfim, para mostrar para as pessoas a importância dessas plantas, né? Fazer um corpo a corpo ali mesmo, né? Eu vendia muda de beldroega para as pessoas, assim, sabe? Tipo, vendia por R$ 10 uma muda de beldroega. E, assim, todo mundo ficava impressionado, né? Como eu conseguia fazer aquilo. Mas eu falava tão bem daquela planta, explicava tão bem sobre todas as propriedades dela e sabia convencer a pessoa que ela ia ter uma fábrica de ômega 3 na casa dela. Ela estava levando uma matriz para casa dela, uma matriz pura que eu cultivei, para ela levar para casa e ter uma fábrica de ômega 3 na casa dela, uma fábrica de antioxidante, anti-inflamatório, uma salada eterna para ela. Se ela tomar conta daquela planta, ela vai ter salada para sempre com uma mudinha. Foi assim que eu comecei com a Beldroeg e hoje em dia eu tenho, sabe, para o resto da minha vida, para dar e vender literalmente. Né? Então, essa é a ideia, né? Cada vez mais introduzir essas plantas na nossa vida, cada vez mais levá-las para a nossa alimentação. Eu penso que não adianta a gente falar sobre plantas medicinais se a gente não tem saúde, né? Se a gente não entende o que é saúde. E é muito importante a gente, então, aplicar isso na nossa vida, né? Eu lembro uma vez eu fui na Fiocruz e lá eu estava vendo uma pesquisadora da Embrapa falando sobre a dificuldade dela, né? Que ela ia para visitar os agricultores e ela falava para eles, dava as dicas para eles, né? Falava, olha, você tem que fazer isso nessa sua horta, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E um dia ela comprou um sítio em Teresópolis e foi fazer a horta dela, né? Falou, poxa, né, eu já passei isso para tantas pessoas, né? Eu tenho que aplicar isso na minha vida, eu tenho que fazer. E ela falou, nossa, quando eu comecei a fazer minha horta, eu tive tantas dificuldades, né? E é exatamente isso. Não adianta a gente falar sobre as coisas se a gente realmente não aplica isso na nossa vida, se a gente realmente não domina esses assuntos, né? E eu acho que é bastante esse o caminho que a gente tem que trilhar, né? Então, com esse objetivo que eu criei o curso online, né? Depois de ter passado por muitas coisas, né? Nas feiras e em palestras que eu dei também, mini cursos, né? Montando jardim na casa das pessoas, e essas pessoas sempre me pediam, né? Um pouco mais desse conhecimento sobre as receitas que poderíamos fazer com as plantas, e, enfim, que eu montasse, estruturasse alguma coisa, né, que as pessoas pudessem consumir e entender mais sobre esses assuntos todos, né, porque realmente é uma coisa complexa que merece, mesmo que eu quisesse passar todo esse conhecimento aqui, não teria como, porque são muitas horas de estudo, né, então eu estruturei esse curso online, que é até o curso que o Wagner está fazendo também, para passar para as pessoas todo esse conhecimento, né, e libertar elas, literalmente, né, da indústria farmacêutica, do sacolão, né, da farmácia, e cada vez mais entender a importância de cultivar o próprio alimento, de introduzir essas plantas na nossa alimentação e de preservar o meio ambiente, né, preservar as frutíferas ameaçadas de extinção, principalmente, porque dentro dessa lógica do que eu estudo e do que eu acabei me aprofundando, eu encontrei o higienismo frugal,
né, que é uma linha de estudo que diz que a nossa alimentação, quando a gente estava, né, em situação de natureza, como eu estava falando para vocês, sem utilizar o fogo, né, durante esses milhões de anos de evolução que a gente passou na face da Terra, sem utilizar o fogo, como qualquer animal na face da Terra, né, o nosso alimento primordial, se a gente parar para pensar, a ponta da nossa língua, a primeira coisa que ela sente é o doce. Então, isso já demonstra que nós evoluímos na face da Terra buscando alimentos doces, né, que pudessem nos saciar. Né? A gente tem as papilas degustativas justamente para isso. Então, qual é o açúcar que a natureza nos fornece sem industrialização do homem, né? Sem leite condensado, sem biscoito, sem produto industrializado nenhum? O que a natureza nos fornece de açúcares são as frutas, né? Nossas 3 trilhões de células rodam à base de açúcares simples, né? Então, quando a gente aumenta a nossa ingestão de frutas, a gente vai estar ingerindo uma grande quantidade de antioxidantes, anti-inflamatórios, né? De fitoterápicos e de diversas coisas que a ciência ainda nem conhece. Então, é muito interessante a gente cada vez mais buscar as plantas que são as plantas nativas, né, e que tenham esse potencial genético guardado, que elas não tenham sido cultivadas pelos seres humanos. Né? Então, aí a gente começa a mergulhar nas punk novamente, né, com essa ideia de que não são necessariamente as plantas que são as plantas espontâneas, que são só aquelas plantas que brotam quando acontece alguma devastação, que são as plantas cicatrizantes do solo, né? Na verdade, a gente começa a ter uma perspectiva também das frutíferas ameaçadas de extinção e das frutíferas que são o alimento natural da nossa espécie, né? Nós somos primatas antropóides, né? Se nós pararmos para pensar, os animais mais próximos da gente ingerem a maior quantidade do alimento deles vem de frutas, né? Então, se a gente parar para pensar na espécie, né, que a gente faz parte, a gente deve pensar, então, na perspectiva de aumentar cada vez mais a nossa ingestão de frutas. Né? Então, é exatamente isso. Então, a minha perspectiva de pesquisa é essa, né? É isso que eu busco passar no curso, e gostaria de convidar vocês para uma série de lives que eu vou fazer, né, nos próximos dias, que eu vou trazer diversos pesquisadores, diversos amigos aí para poder conversar sobre a Spunk, para a gente poder aprofundar um pouco mais esses assuntos, né? Então é isso, queria agradecer o convite do Wagner aí e fazer essa breve apresentação sobre as coisas que eu venho pesquisando e me aprofundando. De nada, Juliana. A gente que agradece, na verdade, a participação de vocês. E aí eu queria chamar também logo o professor Favacho para ficar aqui com a gente. E é interessante na fala tanto do professor Favacho como do Juliano e da pesquisadora Mariela, porque assim, a gente vai acompanhando aqui no chat as pessoas, né, e vão falando, e essa planta? O Juliano estava comentando agora há pouco, e teve uma pergunta sobre a Beldorega, e nesse caso, as pessoas vão acabando respondendo um para o outro, porque é algo que faz parte da nossa cultura, né, e entra nessa questão de definições, o que é punks em um território, no outro território já é uma planta comum e que se consome diariamente, no outro já não tem determinada planta. Então, a gente tem essa variedade e essa dimensão dentro do nosso território. E isso que é bacana, porque traz e mostra o quão rico o nosso país o quão rico a Amazônia o quão rico nós temos os estados e os biomas brasileiros. E aí, a gente está com um tempinho curto, mas aí eu queria utilizar o tempo para fazer uma pergunta para o professor Favacho e uma pergunta para o Juliano, para a gente, eu acho, de certa forma, aqui dialogar com todos que estão contribuindo no chat, que estão fazendo as suas perguntas. Eu começo com o professor Favacho, porque assim, professor, a gente costuma falar das punks de modo geral, e vocês trouxeram para a gente a experiência, o Juliano trouxe muito voltado para a parte da saúde em si, o senhor trouxe a sua experiência prática desse consumo, plantio e manejo dentro desse sistema. Mas, assim, vamos limitar aqui um tempinho, 5 minutos cada um, mas, assim, qual seria a estratégia, professor, que a gente poderia adotar para popularizar o consumo das punks na nossa região? Ok, boa pergunta, né? Na verdade, o que eu acho é que pessoas como o Juliano deve ter mais no Brasil. Pesquisadores que vão à busca dessa sabedoria popular. Porque, assim, a estratégia está posta. Ela precisa só ser resgatada. Eu ando aqui, por exemplo, nos meus assentamentos aqui que tenho de extensão, bate muito com o que a Mariela coloca, né?
que às vezes o agricultor está jogando herbicida já em cima do mato, por exemplo, a beldroega, por exemplo, você vê ela em canais assim na vala mesmo, assim, passando a água da chuva, elas vão acumulando matéria orgânica e elas vão ficando, e as pessoas pegam a enxada, passam e jogam fora como se fosse algo banal, né? Então, Wagner, essa sua pergunta, eu creio assim, que essa popularização, ela precisa ser somente resgatada. Se você chega em comunidades tradicionais, eu não estou falando aqui, por exemplo, já da parte urbana, né? As pessoas que já estão aqui dentro dessa região metropolitana, por exemplo, de Belém, da nossa capital, essas pessoas já vão perdendo esse hábito de consumir, né? Primeiro que já vai só no supermercado. No supermercado, você, no máximo, por exemplo, aqui onde eu ando, eu encontro Physalis, por exemplo, um preço altíssimo, porque ela tem um efeito, aí, segundo as pesquisas, né, no cérebro, nos neurônios, etc. Então, assim, eu creio que a gente fazer trabalhos de extensão na academia, de extensão, né, fazer trabalhos como o Juliano vem fazendo, essa iniciativa excelente, porque isso passa a ser uma militância, né, em torno do que a gente fala de segurança alimentar, de soberania alimentar, né? Então, assim, pessoas como o Juliano devem ter mais nesse país, né, para militar nisso, para conhecer melhor, né, não descartar, evidentemente, nenhum tipo de conhecimento científico que já foi posto, mas ressignificar, né, para que a gente realmente possa ter essa sabedoria. Eu queria falar ainda, se me permitir, esses 5 minutos, eu não sei como é que está, mas dizer assim que o Heitor falou assim, uma coisa muito importante sobre a questão do consumo do alimento, né? E você sabe muito bem, eu sempre trabalhei com a produção animal, mas hoje eu tenho consciência de que, né, nessa nova era que a gente está, pós-pandemia, nós estamos esperando construir, nós vamos ter que reduzir realmente o consumo animal, ou se não, né, eliminá-lo. Eu não sei como é que isso vai se dar, isso depende de coisas mais complexas da sociedade, né, o próprio avanço da agroecologia e de outras concepções, mas essa coisa de você saber o alimento que eu posso cozinhar, que eu posso comer cru, e principalmente avançar para essa coisa do frugivorismo, né, que é você consumir mais frutas. Eu reforço aqui, né, a fala do Juliano, e eu acho que ele tem muita razão no que ele está falando, né? E a partir sempre dessa percepção do problema, da doença ou de algum outro problema que acontece no corpo. Por exemplo, o meu caso, por que eu parti para isso? Parti por conta de que eu fui no médico e o meu ácido úrico estava muito elevado, né? O consumo de carne bovina, eu sempre consumi muita carne bovina e eu sentia muitas dores na articulação do joelho, né? E isso vai fazendo você refletir, será possível que a gente vai conseguir viver mais tempo, buscar essa coisa da saúde desse jeito? Eu creio que não. Então, hoje, né, eu fortaleço muito, hoje até nas próprias aulas, a gente estimular o consumo de frutas, né? Eu, inclusive, esqueci de falar aqui, né, porque o tempo foi curto na minha experiência, eu tenho também plantas lá no nosso laboratório, né, no Ateliê da Floresta, que são plantas, por exemplo, que precisam ser resgatadas aqui, pesquisadas, como o piquiá, que é aqui da Amazônia, né? A pitoba de macaco, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. É uma fruta que as crianças consomem muito na beira do rio, aqui na Amazônia, e a gente chama bombonzinho da Amazônia, bombonzinho da floresta. Na verdade, são nomes vulgares, né? Eu não sei aqui de cabeça dizer o nome científico, né, mas isso é uma coisa que a gente precisa ficar pesquisando toda hora, né, e é muito interessante. E eu também esqueci de mostrar ontem, né, a jurubeba, que não é uma jurubeba tradicional que a gente encontra aqui na Amazônia, que aquela não é consumida, né, essa aqui eu consumo muito no arroz, né, a minha sogra me ensinou a fazer o arroz com a jurubeba, e é lá do Centro-Oeste, mas aqui na Amazônia já se tinha isso, e realmente não se utilizava, né? Aqui, principalmente na região metropolitana de Belém. E a alfavaca, né, que também é o nosso manjericão, está até murchando aqui porque demorou um tempo, mas a alfavaca muito usada no peixe, né, como condimento.
Então, essa sabedoria que eu falo, que o Juliano fala, é realmente com essa abordagem da saúde, da segurança alimentar, é que deve estar dentro das PAN. Perfeito, professor, sua colocação, isso é muito importante. Eu vou pegar aqui a fala da nossa colega Cláudia. A Cláudia está falando que a gente já está no momento do açaí, né? Vamos lá. Mas aí, pegando, Juliana, a fala do professor Favacho e essa questão da imunidade, a gente, tanto a experiência quando você coloca na sua apresentação, relacionado à transição da alimentação para o que você consome hoje, o professor Favacho coloca a mesma situação. A gente tem uma pergunta aqui que fala sobre essa questão da imunização, o consumo dessas PANCs no processo de imunização. Eu queria que você, de forma breve, né, nesse tempinho, colocasse, assim, reforçasse, na verdade, essa importância da transição para o consumo de um alimento que faz parte da nossa cultura, que faz parte da cultura brasileira, de forma mais saudável e que tem também esse valor que atua diretamente na imunidade, na qualidade de vida e saúde da população. Cara, então, tem muitas coisas para falar, né? Você sabe disso, você já viu algumas aulas lá do curso, e, assim, é assunto para muitas horas, né? Mas uma coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui sobre isso tudo é a questão da biota intestinal, né? Da biota que a gente cultiva no nosso intestino e do quanto isso reflete na nossa saúde, na nossa imunidade e todos os outros padrões do nosso organismo, né? Tem um vídeo, até se vocês derem uma olhada depois aí na internet, é um vídeo sobre coloscopia, né? Um chinês, acho que é japonês, que inventou essa técnica da coloscopia, né? Então ele coloca ali um negóciozinho, vai andando pelo seu intestino e vai vendo como está o seu intestino, como está as inflamações do seu intestino, onde tem pus, onde tem um verme intestinal, né? Onde está gerando um mini câncer, né? Então ele faz a extração dos pólipos do intestino, né? Com uma maquinazinha, vai cortando lá, né? Então o que gera essa, né? O que acontece? A gente se alimenta também de bactérias, né? Se você parar para pensar, a vaca, por exemplo, né, o que ela come não é a grama, o que ela come são as bactérias que ela gesta dentro do intestino dela e que morrem lá e que a gente absorve, né? Nós somos mais bactérias do que célula humana, né? Nós temos mais células de bactérias no nosso corpo do que célula humana, né? Nós somos 10% célula humana e 90% bactéria, né? E essas bactérias, elas nascem, crescem e morrem no nosso intestino, né? Então, a gente tem que entender a importância do cultivo dessas bactérias no nosso intestino e de quais são os alimentos que trazem essa flora bacteriológica correta para o nosso intestino e que elas vão trazer todos os nutrientes, praticamente todos os nutrientes que a gente precisa, né? Porque quando esse micro-organismo morre lá dentro do nosso intestino, ele vai estar trazendo água, nutriente, ômega 3, então, uma série de outras coisas, né? E, enfim, né, quando a gente entende isso, quando a gente passa a entender que o alimento não é só o que está ali no alimento, mas o que aquele alimento vai trazer em questão de flora bacteriológica que vai ser cultivada no seu intestino e que você vai se alimentar dessa flora bacteriológica, né? E a gente começa a entender a importância das plantas que são cultivadas em solos vivos, né, que são cultivadas em solos saudáveis, que não são adubadas com NPK, com fertilizantes químicos, que não são forçadas a crescer, né, onde se respeita a vida bacteriológica no solo, porque essa vida bacteriológica no solo vai trazer, né, a saúde do vegetal, vai trazer essas bactérias para o nosso intestino, e a gente colonizando o nosso intestino com isso, a gente vai absorver esses nutrientes, isso que vai trazer saúde para o nosso corpo, né, e também entender que quando a gente ingere a coisa, ela não pode estar morta, ela não pode ter passado no fogo, até porque quando a gente passa essa coisa no fogo, a gente vai matar as bactérias todas, né, a gente vai carbonizar aquilo tudo ali, né, então e também destruir o alimento, né? Destruir as enzimas dele, reduzir a quantidade de nutrientes e também a disponibilidade dos nutrientes, né? Quanto mais a gente passa no fogo o alimento, menos disponível o nutriente fica para a nossa absorção, né? Então, é muito importante a gente entender todas essas questões e cada vez mais se aprofundar nesse sentido para a gente poder ter uma potência interna maior, né? Mas não é claro que não é só alimentação, a gente tem que entender também a questão da nossa respiração, até mesmo do cultivo da energia sexual, né, da nossa sexualidade, enfim, de uma série de outras coisas para poder ter uma potência interna e uma saúde maior, né, uma imunidade maior, né? Não é só uma questão da alimentação, é de uma série de outras coisas que a gente cultiva também no contato com a natureza, no contato com a terra, né, que vão trazer essa saúde toda que a gente necessita para poder ter uma imunidade maior, né? Acho que é bem por aí. Isso mesmo, Juliano. A gente tem aqui vários comentários no chat, né, dá para a gente acompanhar depois, mas assim, dizer que agradeço muito, muito, muito professor Favacho, Juliano, Mariela, por terem aceitado esse convite, né, e por estarem aqui partilhando um pouco dos seus conhecimentos com a gente. Então, um minutinho, Juliano e professor Favacho, para a gente poder encerrar o nosso evento. Então, professor Favacho, faça sua fala, por favor, para a gente fechar nossa mesa.
Então, eu queria agradecer novamente a organização do evento e muito pela reflexão, o pouco tempo que a gente teve. Eu creio que quem está assistindo, né, sabe das nossas preocupações, né, realmente com a alimentação. Mas eu queria ainda deixar registrado aqui uma coisa. Opa, alô? Estão ouvindo? Estou escutando, sim, professor. Tá, porque congelou a minha imagem aqui. Mas falar um pouco uma vez chegamos lá no Ateliê da Floresta, e o pessoal, nossos voluntários que vivem por lá, cheguei e estava espumando a boca, né? A boca espumando, ele não sabia o que era, e eles foram, não conheciam o taioba, pegaram uma taioba brava e resolveram comer cru, porque ela estava muito bonitinha e tudo, e encheu a boca, né? De espuma, e ficaram ardendo, ficaram numa situação difícil. Mas dizer para vocês que a gente precisa conhecer mais, né? Essa é a mensagem. A gente precisa primeiro começar a cultivar, conhecer, identificar, né? Para que a gente possa ter no dia a dia em casa, né? Esse tipo de alimento. E avançar, e se puder avançar, para consumir o nosso próprio remédio e nos nutrir, como veio a proposta assim do Juliano, a coisa fica mais bonita ainda, né? Então, agradecer. E espero ser convidado para a próxima mesa, tá? Estou me convidando porque é um assunto que me interessa muito. E eu quero estar discutindo muito isso doravante com vocês. Muito obrigado, valeu. Obrigado, professor. Juliano, com você. Pô, eu quero agradecer a você, Wagner, por ter me convidado, essa oportunidade, né, de estar trazendo um pouco desse meu conhecimento aí, estar falando um pouco sobre essas questões que realmente são essenciais, né? Ainda mais nesse período de pandemia, justamente nessa questão, né, de que atua sobre a nossa imunidade, enfim, várias pessoas passando por diversos problemas aí, né, e a gente sabe que quanto maior a nossa imunidade tiver, maior a nossa capacidade de resistência e de sobreviver a esse tipo de coisa, né, então acho que é super essencial tudo que a gente está falando aqui, a questão da soberania alimentar, da gente cultivar o nosso próprio alimento, da gente preservar a nossa biodiversidade, né, da gente conhecer a importância das plantas que a gente tem, né, cada vez mais eu gosto de brincar com as pessoas que eu falo. Geralmente as pessoas sabem o nome de 10 jogadores de futebol facilmente, né, mas não sabem o nome de 10 frutíferos do seu país, né? Se eu te perguntar o nome de 10 frutíferos, de repente você não vai saber falar, né? Então, é bem por aí, né? Cada vez mais valorizar isso, né? E conhecer para preservar e preservar para conhecer. Se a gente não preserva, a gente não conhece. Se a gente não conhece, a gente não preserva, né? Então, trazer isso para a nossa alimentação, trazer isso para o nosso dia a dia é muito importante. Então, fico chamado aí para vocês conhecerem um pouco melhor meu trabalho. Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, @juliano.jardins. E vocês podem se inscrever lá no link que está lá no meu perfil para vocês terem acesso às lives que a gente vai fazer e vai conversar muito mais sobre esses assuntos, né? E aprofundar um pouco mais dos estudos também, se vocês quiserem, no curso online. Então é isso, agradeço aí, Wagner, pela oportunidade e a gente se fala para as próximas oportunidades acontecerem e a gente desenvolver mais coisas em conjunto. Abraço. Muito obrigado, Juliano. Obrigado, professor Favacho, novamente, professora Mariela. A gente encerra aqui a nossa mesa de punks, tá? E aí a gente só pede para aguardar mais um pouquinho.